Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos indo agora para a nossa caminhada até as ruínas de Machu Picchu. Acabamos de tomar café, acordamos 6 horas da manhã, agora são 7h30, então nós vamos agora em direção à nossa caminhada. Nós vamos a pé, tem gente que faz de ônibus, como eu falei para vocês no vídeo anterior. A gente preferiu fazer a pé porque é mais barato, não paga nada fazendo a pé. De ônibus paga aí mais ou menos uns $12 por pessoa. Então vamos a pé mesmo, a gente já veio a pé lá da hidrelétrica, então agora a gente vai a pé também para Machu Picchu. Choveu à noite aqui, essa primeira noite que a gente passou aqui em Águas Calientes. Tá um pouquinho com nuvem lá para cima na montanha, mas está dissipando. Isso é bom, porque isso mostra que a gente vai conseguir ver as ruínas de Machu Picchu com mais facilidade, com mais tranquilidade. Mas o caminho que a gente vai fazer, com certeza está molhado, está úmido, né? Então a gente vai ter que tomar um pouco de cuidado na caminhada. Todo esse pessoal que está nessa fila vai pegar o ônibus. Eles ficam aqui, a agência que vende a passagem de ônibus é um pouco mais para frente. E aí eles ficam esperando a passagem do ônibus, a chegada do ônibus, para poder ir até Machu Picchu pela estrada. A gente vai cortando essa estrada pela montanha. A gente vai mostrar ela, inclusive, no nosso caminho até lá. A gente deve durar mais ou menos 1h30, 2 horas para chegar à montanha à entrada de Machu Picchu pela montanha. Eles demoram bem menos, né? Eu não sei exatamente quanto tempo. Ali, inclusive, tem um ônibus, mas eles demoram bem menos porque, né, vai de ônibus. A gente 15 minutos, o Hélio falou aqui. São 15 minutos de ônibus até a entrada das ruínas de Machu Picchu. Nós vamos demorar bem mais, mas a gente vai apreciando a paisagem, vai curtindo, vai filmando, tirando foto. Para que a gente possa ir a pé até Machu Picchu, a gente está voltando um pouco no nosso caminho. A gente está voltando ali do centro de Águas Calientes e voltando um pouco no caminho que a gente fez no vídeo anterior, em que a gente mostrou a nossa vinda até Águas Calientes. Então a gente volta ali mais ou menos para a região dos campings, do mariposário, que tem ali também. E aí a gente tem que virar à esquerda para acessar a estrada, ou melhor, a trilha que vai para Machu Picchu. Os primeiros horários para você visitar Machu Picchu, mais ou menos ali pelas 7 da manhã. A gente escolheu o horário das 10 da manhã, porque não está tão cedo nem está tão tarde. Se a gente escolhesse o primeiro horário, né, que muita gente escolhe para ver o sol nascer lá em Machu Picchu. Se a gente escolhesse o primeiro horário, a gente teria que acordar lá pelas 3, 4 da manhã e seguir a pé de madrugada pela trilha. E a gente, como está muito cansado, e a gente escolheu ficar um dia a mais aqui em Águas Calientes, a gente preferiu pegar um horário um pouco mais tarde, e até também para evitar que, subindo no primeiro horário, a gente pegue neblina, enfim, tempo nublado, e não veja a paisagem lá das ruínas. Então essa foi a nossa decisão, né? Fazer tudo com mais calma, nada apressado, né? O Hélio tá aqui, nada apressado, que é uma coisa que o Hélio sempre insiste, não vamos fazer nada com pressa. Então, vamos fazer as coisas com calma. A gente veio lá da hidrelétrica por essa trilha, e aí a gente parou ontem nesse letreiro. E aí agora a gente vai seguir reto nessa rua até pegar a trilha que vai para Machu Picchu. Aqui tem um posto de controle em que eles fazem a conferência do boleto de Machu Picchu e também da tua identidade. E aqui a gente continua pela ponte em direção à trilha para Machu Picchu. Essa é a estrada pela qual o ônibus passa. E aí ele vai fazendo um zigue-zague pela montanha. A gente vai cruzando a montanha pela trilha. Aqui é a estrada, então o ônibus segue pela esquerda. A gente vai pela direita, por aqui. Essa é a estradinha e logo ali na frente tem a escada que a gente vai usar para escalar, digamos assim, né? Para subir a montanha. Caminho peatonal, caminho de pedestres. Aqui mostra um pouquinho o mapa, como que a estrada cruza, como que o caminho de pedestres cruza a estrada. E vamos seguindo.
Importante prestar atenção aqui nas setinhas, que mostram por onde que segue o caminho de pedestres. Aqui a gente vai pegar um pouquinho da estrada e aí depois mais um lance de escada. Estamos muito cansados, mas olha a subidinha aqui, as escadinhas. Tá bem no modelo Inca. Vamos lá. Se alguém ficar preocupado em não ir para academia, não se preocupe. Porque aqui você tá malhando perna e cardio, pelo menos. Nossa, é muito bonito. Compensa qualquer cansaço. Vamos embora. O caminho tá bem molhado, porque choveu bastante aqui de madrugada. Apesar de agora tá sol, né? E nas próximas horas começar a secar. Mas é bom tomar cuidado. Escorregar aqui é fácil. Então tem que vir com um sapato bem apropriado também. Não dá pra vir de chinelo, não. Teve um turista que passou pela gente que disse que falta 1 quilômetro e 3 lances de escada. Então, estamos chegando. 3 lances de escada e 1 quilômetro. Só 3 vezes a estrada que passa, né? Pela gente. Então assim, não é pouco. Não é pouco, mas a gente já foi bastante. A gente acabou de passar por um peruano aqui que subiu correndo. Força, né? Tem que ter resistência, porque a gente não tem tudo isso não. E tem 50 anos. 50 anos. Quase meia hora, ou melhor, mais de meia hora, quase 40 minutos subindo. Tive que parar um pouco, eles foram lá pra frente, porque é muito cansativo. Eu tô achando isso aqui pior do que a trilha que a gente fez pra vir até aqui, porque a trilha ela é plana. Você não tem sobe e desce. Aqui não, é pura subida de escada. Bastante treino de perna, pra quem quiser. Mas aqui é bem cansativo, nossa. E muito quente, muito abafado, por causa da floresta que tem aqui na montanha. A gente ainda tem 50 minutos para chegar até lá. Então, vamos devagarinho. Aqui para vocês terem uma noção do quanto que a gente já subiu. A gente estava lá embaixo na cidade e já subiu tudo isso aqui. Estamos bem perto das montanhas aqui de Machu Picchu. Vamos embora. Ali na frente, bem no centro do vídeo aqui, tem umas ruínas, que são as mesmas ruínas que a gente mostrou no vídeo anterior, quando a gente estava chegando aqui em Aguascalientes. Eu não sei se está aberta a visitação, pode ser que não, porque muitas das ruínas que se concentram principalmente aqui, tanto aqui em Machu Picchu quanto em outros lugares do Peru, de Cusco, muitas vezes elas ainda estão em processo de restauração. Vamos continuar aqui. A gente está muito perto. A gente acabou de passar por uns turistas, acho que eram europeus. Falaram que mais 10 minutos a gente chega. E a gente está ouvindo bastante a falação do povo. Então a gente está perto. Olha ali, ó. Ali. Estamos chegando. Nem 10 minutos, na verdade. Fizemos em 1 hora até aqui. Perfeito. 1 hora, olha só. 1 hora. Vamos lá que Tá bom, né? agora vamos filmar toda a chegada. E finalmente a gente chega.
Pronto. Vivos. Suados, cansados, mas estamos aqui. Ali a entrada do circuito 3. Acho que lá em cima é do circuito 2, que é o nosso. O que a gente vai fazer agora? A gente vai procurar banheiro, talvez comprar mais água e esperar um pouco, porque o nosso circuito é só às 10 horas da manhã. Ali ao fundo a entrada do circuito 2 e do circuito 1. O nosso é o circuito 2. Olha a quantidade de gente na fila, aqui do circuito 2 e 1. E ali embaixo do pessoal do circuito 3. É o que tem mais fila, né? Esse circuito 3, se não me engano, é aquele que você consegue também fazer as montanhas, como aquela lá. Machu Picchu recebe mais ou menos 5 mil turistas por dia. Então pense nos milhões de turistas que chegam aqui por ano. 5 mil é muita coisa. A gente é nós somos 3 dos 5 mil de hoje. Estamos aqui mortos e cansados, mas felizes porque chegamos aqui. Vamos conhecer uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Já conhecemos, eu e o Ed já conhecemos uma, que é o Cristo Redentor. A Vitória quer conhecer o Cristo esse ano agora, em 2025, né, Vi? E aí partiu outras maravilhas. Mas vamos descansar um pouquinho aqui até a nossa hora de entrada. Estamos aqui recompostos já, esperando na fila, né? A gente tem que acompanhar as instruções deles aqui na entrada das ruínas de Machu Picchu, na entrada da cidadela de Machu Picchu, porque ali eles orientam a gente se você tem que esperar o teu horário ou se o teu horário já está permitido entrar. Por exemplo, agora são 9h55, o nosso horário é às 10. Então eles não estão deixando entrar o pessoal das 10 ainda. Eles estão deixando entrar o pessoal que está atrasado do horário das 9h30. E a tolerância de atraso é só de meia hora. Outra informação importante, tem banheiro aqui, você tem que ir no banheiro se você precisar antes de entrar, porque lá você não consegue ir no banheiro. Você tem que percorrer todo o circuito e voltar para depois ir no banheiro. Se você sair, você não consegue entrar de novo. Outra coisa também, o banheiro, 2 soles por pessoa. E a água aqui, a gente pagou 8 soles para uma água de 350 ml. Então assim, tragam bastante água, porque não vale a pena pagar tanto dinheiro por pouca água que eles vendem aqui. Só tem 2 lugares aqui para vender água e os 2 vendem por 8 soles. Por aqui a gente passa para apresentar o documento e o boleto. E aí agora nós entramos no circuito 2. E enfim nós vamos conhecer a cidadela de Machu Picchu. Animados. Animados, animadas e animadas. Vamos agora seguir para o nosso ritmo aqui. No nosso ritmo não, no nosso aqui é muito circuito. Isso, agora. E a gente recebeu uma informação do recepcionista do hotel onde a gente está hospedado, que a gente não tem horário para sair exato. É que o tempo, o tempo médio para se fazer o circuito é umas 2 horas, 2 horas e meia. Mas que a gente não precisa se preocupar com isso, porque a gente pode fazer bem tranquilo, não precisa correr. Exato. E isso às vezes muda de tempos em tempos, né? Às vezes eles colocam um limite, às vezes eles tiram esse limite. Às vezes eles mudam circuitos. Às vezes obrigam a entrar com guia. Né? Então assim... Nesse momento não está obrigado. Então você sempre tem que acompanhar as pessoas que já foram e também as informações do Ministério da Cultura de Machu Picchu. No Ministério da Cultura do Peru, que dá as informações sobre Machu Picchu. Enfim, aqui entrando na cidadela. Primeira imagem que a gente tem aqui. A gente veio lá de baixo, gente, olha. Olha lá tudo que a gente subiu até aqui. Aqui a gente já vê uma das casinhas de Machu Picchu. Muitas delas foram, claro, reconstruídas pelos arqueólogos, pelo governo aqui do Peru, né? Porque quando isso aqui foi redescoberto oficialmente no início do século XX, aos poucos eles foram reconstruindo até que as ruínas ficassem, digamos assim, prontas para visitação. Aqui a nossa primeira vista geral de Machu Picchu. Por sorte, nós não pegamos
o tempo totalmente nublado. Porque de madrugada choveu bastante. Acordei mais ou menos 1h da manhã pensando, pronto, já era nosso passeio, mas não. Inti nos abençoou. Inti, para quem não sabe, só relembrando, é o Deus Sol. O Hélio fazendo aqui a sua selfie. E aqui a gente podendo apreciar Machu Picchu. Aquela região mais baixa, vou enquadrar melhor para vocês, tem muitas pedras. Muitas daquela região ainda está sendo reconstruída. Nem tudo foi reconstruído até agora, né? Mas a gente já viu uma boa parte da cidade aberta para visitação. Machu Picchu significa montanha velha, mas não é essa montanha que a gente vê. Eles não se referem a essa montanha nem àquela ali do lado. Essa daqui é o Huayna Picchu e aquela Ucu Picchu. A Machu Picchu é uma montanha que fica aqui atrás dessas árvores e ela está encoberta pelas nuvens. A gente vai ver no caminho uma pedra que foi construída e que ela faz referência a essa montanha. No caso, a montanha Machu Picchu. Então, apesar do cenário clássico, a gente pensar que Machu Picchu é esta montanha, não é. A gente chegou bem na hora em que está chegando as nuvens ali na montanha que aparece nos cartões postais, na foto clássica. Então a gente chegou na hora certa para fazer as fotos clássicas. Provavelmente vai ser encoberto, né? A gente vai conseguir acompanhar o trecho aqui, né? Vai conhecer mais, mas pelo jeito vai ser encoberto. Então a gente chegou na hora certa aqui. É bom frisar também que essa montanha no topo dela e essa outra aqui também, a Huayna Picchu e a Ucu Picchu, as duas também tem algumas ruínas no topo delas. Então, alguns circuitos, eles também dão a possibilidade de você subir essas montanhas. O nosso, que é o chamado circuito clássico, ele só dá a possibilidade da gente conhecer as ruínas aqui na cidadela, na parte urbana e na parte rural. Para explicar para vocês, a parte rural é onde tem esses terraços, nos quais eles cultivavam os produtos agrícolas e que também era importante para sustentar aqui a cidade contra os deslizamentos. E ali a parte urbana também, onde tem as casas e os templos que foram construídos, as escadas todas. Tem vários lugares aqui em que você consegue fazer a foto clássica nesse circuito 2, né? A gente está vendo ali as pessoas subindo, paradas. Nesses locais de parada, das escadas, você consegue fazer a foto clássica aqui da cidadela de Machu Picchu. A gente está aqui num ponto bem amplo, né, que o pessoal está fazendo fotos. E ali para cima também tem mais. Quanto mais alto, segundo um guia que a gente ouviu aqui, mais bonito para fazer a foto clássica. Claro que a gente vai parar em todos para sempre fazer uma foto. O que vocês acham? O que vocês estão achando? O que vocês estão achando por enquanto? Surreal. É surreal, é lindo demais, assim, tem que ficar parado um tempo olhando para conseguir assimilar tudo, porque a gente viu muita imagem, né, em vídeo, em pintura, em tela, em foto, né, e agora é real e parece muito uma pintura. Parece uma pintura. Parece mentira. A gente vai pegar assim pra ver. Dá vontade de ficar aqui um tempo realmente apreciando tudo. E a gente tem tempo, hein? Exato. E eu e o Hélio, a gente já queria ter vindo aqui em 2022, né? No final de 2022 e início de 2023. Mas infelizmente a gente não conseguiu vir porque nessa virada de ano 2022-2023, teve uma tentativa de golpe aqui no Peru e daí o presidente caiu, foi preso, aí a vice assumiu e daí o povo que apoiava o presidente que foi preso fechou rua, fechou Machu Picchu, ninguém entrava, ninguém saía. Então a gente achou melhor ficar só lá na Bolívia, que foram os vídeos da Bolívia que a gente tem aí na nossa playlist da Bolívia 2022-2023. Agora a gente enfim conseguimos visitar uma das 7 maravilhas do mundo. A gente acabou de pescar a informação de uma guia que ela falou que essas estruturas aqui, elas são colocadas nesses terraços para proteger o chão. Porque, enfim, muitas pessoas passam por aqui, né, e tal. Então é necessário proteger a própria cidadela de tantos turistas que passam por dia. Lembrando que aqui passam 5.000 turistas por dia em média. Então é necessário uma certa proteção para que o local continue sendo uma das maravilhas do mundo.
Aliás, maravilhas do mundo moderno. As maravilhas do mundo antigo, a única que ainda está em pé é a pirâmide do Egito, são as pirâmides do Egito. Essas pedras aqui, esse tipo de pedra, ele foi utilizado justamente por causa da questão dos terremotos aqui na região. Então são pedras que são mais resistentes, os próprios encaixes, os recortes delas, por causa dos terremotos que são frequentes aqui. A gente está aqui no meio de duas falhas geológicas e deveria, né, foi feito, pensado tudo para que a região resistisse aos terremotos. Bom, a gente viu que a partir de testes de carbono 14, né, foi descoberto que aqui viveram em média 800 pessoas e que nada. É isso. A cidade não é muito grande mesmo, né? A gente percebe que, apesar da grandiosidade da cidadela em questão arqueológica, histórica, ela não é muito grande, ela é pequena, então provavelmente não tinha tantas pessoas aqui vivendo. Não havia tantas pessoas vivendo. E pelo que a gente pesquisou, essa cidadela ela foi construída com uma função de descanso para o imperador Inca. Então provavelmente muitos nobres também viviam aqui, né, até para auxiliá-los, além da população em geral. Então pensa em como chegar aqui naquela época, né? Provavelmente traziam ele carregado, os escravos traziam ele carregados até aqui, para o seu momento de descanso. Aqui é a fila de gente para tirar foto e a gente também está esperando. A gente já tirou várias fotos clássicas, mas a gente quer mais. Em todos os cantinhos a gente quer uma foto. Exatamente. A gente não quer perder um segundo de todo esse passeio maravilhoso que a gente está tendo aqui. Aqui o trânsito de gente entrando de fato na cidadela, né? Esse é o portão de entrada da cidade de Machu Picchu. Então cada um para ali um pouco para tirar uma foto. Mas a gente vai seguindo, a gente tem nosso tempo, vai apreciando a paisagem em volta, que é muito bonita. Antes da gente entrar ali na cidadela, uma informação importante é que a cidade de Machu Picchu ela era ligada a outras cidades, né, outras regiões aqui do Império Inca, pela trilha Inca, né? Inclusive a trilha Inca é uma das formas de chegar até aqui. Então esse trajeto que a gente fez subindo a montanha não é a trilha Inca, né? É a trilha que hoje em dia se usa para chegar a pé até a cidade de Machu Picchu. Passamos aqui pela porta de entrada da cidadela, não pude filmar porque o fluxo de gente é muito grande, então a gente precisa respeitar também as pessoas que estão chegando por aqui. Só deu tempo para tirar uma fotinha. Aqui, enfim, nós estamos na cidade. Ali a região onde o pessoal está tirando as fotos é onde a gente passou primeiro para tirar a foto clássica. Então a gente foi descendo um bocado até entrar aqui. Essa região, como a gente falou no início do vídeo, é aquela que eu estou apontando, é a região agrícola. E aqui a gente está na cidade mesmo, região urbana. A gente pode ver aqui que as paredes elas não estão totalmente construídas, né? Muita coisa foi refeita em relação ao que realmente era, né? Porque isso aqui era uma cidade completa, com as casas todas cobertas, né? Então o que tem aqui foi realmente refeito, foi muita coisa foi reconstruída. Galera, olha a situação da nuvem. Cobriu tudo a montanha, aquela montanha postal, né? A montanha que caracteriza Machu Picchu. Se a gente tivesse pego o circuito que a gente estava em dúvida, né? Se pegava o circuito o horário das 10 ou o horário das 11. E a gente decidiu pegar o horário das 10, mas a gente estava em dúvida. Se a gente tivesse pego o horário das 11, com certeza a gente teria dificuldade para tirar a foto clássica aqui de Machu Picchu. Mas demos sorte, conseguimos, estamos aqui agora caminhando pelas ruas de Machu Picchu. Essa primeira região que a gente está, que a gente acabou de entrar aqui na cidadela, é uma região de armazéns. Ou seja,
de reserva de alimentos aqui para a população de Machu Picchu. Muitos alimentos produzidos, obviamente, ali, onde a gente tem a parte agrícola da cidade. Aqui a gente tem duas opções de caminho, né? Ali tem um monte de gente, né? E aqui tem só a gente descendo, então a gente vai descer. Mais tranquilo. Algumas áreas eles não deixam entrar. Aqui, por exemplo, tá fechado. Mas ali por onde a gente estava filmando, pode entrar. É uma questão também de segurança, uma questão de preservação do local. De algumas áreas estarem impossibilitados da gente visitar. Aquela casinha lá em cima é uma casa como se fosse de um guarda do pessoal que fazia segurança aqui da entrada e saída de pessoas aqui de Machu Picchu. Claro, é um local muito estratégico, é o local, um dos mais altos aqui de Machu Picchu, então ele conseguia ver tudo o que estava acontecendo, o que estava chegando, quem estava saindo. Gente, olha o tamanho dessas pedras aqui, olha. Tem umas que são muito grandes e outras que são menores ali em cima. Olha que legal aqui como eles faziam o encaixe das pedras. Com certeza essa daqui dava sustentação aqui para essa parede. Aqui de novo tem mais uma ali em cima e mais uma aqui embaixo também. Olha aqui como eles sustentavam bem as paredes. Esse templo é o Templo do Sol. E ele foi importante por causa de toda a cosmologia e a importância do Sol para a cultura dos Incas, né? Tem uma das janelas dele que o Sol passa exatamente naquela janela no solstício de inverno. E o solstício de inverno, como a gente até explicou em outros vídeos, ele era muito importante para a religião Inca porque mostrava o momento em que o Sol começava a vencer a escuridão, em que o Sol ficava cada vez mais presente nos dias, nos demais dias da vivência aqui do cotidiano dos Incas. O que significava isso? Porque no solstício de inverno é o dia mais curto do ano. E a partir desse dia, né, cientificamente falando, os dias vão ficando mais longos e as noites mais curtas, o que representa que o Sol ficava cada vez mais presente, o Sol ficava mais tempo no céu. A Vitória está tentando gritar aqui para ecoar na sala, porque essa sala ela era considerada uma sala ritualística para os Incas que moravam aqui em Machu Picchu. Inclusive essas 3 janelas que estão abertas aqui, elas são janelas que fazem referência aos 3 mundos da cosmologia Inca. Hypatia, que é o céu, Caipatia,
que é a Terra, e Ukupatya, que é o mundo inferior. Que para a nossa cosmologia cristã, ou pelo menos da maioria de quem é cristão, né, essa simbologia significaria o quê? Céu, terra e inferno. Claro que, assim como eu disse em outros vídeos, essa visão de céu, terra e inferno, eles não tinham essa visão de inferno como um mundo ruim. Eles tinham uma outra visão, né, sobre o mundo inferior, que era o Ukupatya. A gente vê que eles tinham cuidado para construir essas casas, uma próxima à outra, mas elas não eram como a gente tem no Brasil, muitas casas geminadas, né? Uma junta da outra, uma parede com parede. Aqui não, né? Eles tinham esse cuidado de ter uma construção, um espaço e uma construção. Essas pedras enormes que a gente está vendo aqui, que tem outras também no caminho, são as pedras que eram utilizadas como base para que elas fossem quebradas, recortadas e para fazer as paredes aqui da cidadela de Machu Picchu. Então aqui a gente tem algumas fontes das pedras que a gente vê aqui nas paredes de Machu Picchu. Algumas muito grandes, outras menores, dependendo da dimensão da construção, da importância dela e da necessidade para a construção das residências, dos templos, das guaritas, enfim, e até mesmo de todas as terraças aqui em Machu Picchu. E tinha toda uma técnica para eles fazerem essas pedras desses tamanhos que a gente vê aqui, né? Aqui em Machu Picchu e em outras construções incas. Eles pegavam essas pedras maiores, faziam buracos nelas com um pedaço de madeira. Aí eles também colocavam água dentro desses buracos e aí esperavam dilatar para quebrar essa pedra. Aí eles poliam e eles colocavam umas em cima das outras para ver se conseguiam encaixe. Se conseguiam encaixe, beleza. Se não, eles faziam o processo de novo para conseguir uma pedra que uma encaixasse sobre a outra. Ali onde a gente onde eu estou apontando, mais ou menos fica a hidrelétrica, da onde a gente partiu no vídeo anterior, a pé, fazendo o caminho até Águas Calientes. Então a gente vai contornando todo esse morro aqui até chegar lá a Águas Calientes. Inclusive, desses pontos aqui abaixo, que a gente conseguiu ver algumas das terraças que a gente está vendo aqui, e a gente também consegue ver aquelas casinhas da cidadela de Machu Picchu que a gente viu lá de baixo também, que a gente falou no vídeo anterior. Aquela ali ao fundo, inclusive no centro do vídeo, é uma das pontes que a gente passou. A gente tirou foto, falou do rio Urubamba. Esse é o rio Urubamba, inclusive, que é o rio que passa por todo o caminho aqui, rodeia, inclusive, né, ele circunda a cidade aqui de Machu Picchu, a cidadela de Machu Picchu. Aquela montanha ao fundo, que algumas nuvens estão saindo dela, é a montanha Machu Picchu. Ela, de fato, que é a montanha que dá nome aqui à cidadela, que a gente falou no começo do vídeo, que estava encoberta e tudo mais. E ela é uma montanha que a gente viu também em todo o caminho que a gente fez até Águas Calientes. Não lembro se a gente deve ter filmado, mas essa montanha lá, para quem chegar ali na hidrelétrica, vai ver uma montanha bem pontuda, que é essa montanha de Machu Picchu. A gente vê aqui uma parede que ela está um pouco torta. E isso aconteceu por causa de um terremoto que aconteceu aqui, né? Então ela cedeu um pouco, mas ela se encaixou, que mostra um pouco da força, né, dessas construções aqui, que resistem a sismos, resistem a terremotos aqui na cidadela de Machu Picchu. Oi. Oi. Já mais de 1h30 aqui, né? Andandinho com muita calma pra gente não cansar muito e aproveitar tudo, né? Cada lugarzinho desse. E ouvindo as explicações ao redor, né? Porque tem muitos guias espalhados, então a gente tenta captar algumas informações também. Isso aí. Fora tudo aquilo que a gente já pesquisou antes de vir e já está encontrando aqui agora os lugares das pesquisas. Exato. Vamos continuar então. Ali de novo a gente vê 3 janelinhas que fazem referência à cosmologia, cosmovisão dos Incas, né?
da Hypatia, Caipatia, Ocupatia, né? A Hanampatia, perdão, Caipatia e Ocupatia, que são o mundo superior, o mundo terreno e o mundo inferior. E aqui a gente vê algumas pedras no meio do caminho. Essas pedras, elas fazem assim uma referência ao fato de que Machu Picchu não terminou de ser construída, mesmo depois de ter sido abandonada. Né, o que os arqueólogos, os historiadores falam é que a cidade foi abandonada pelos Incas. Não se sabe exatamente o motivo de ter sido abandonada, mas ela pode ter sido abandonada por causa de uma guerra civil, pela qual os Incas passaram naquele período lá de 1500 e tanto. Pode ter sido por motivo de doença, enfim. Mas não se sabe exatamente ao certo por que ela foi abandonada. E ela foi abandonada sem ter sido completamente construída. Isso aqui pareciam casas, né? Em que as pessoas provavelmente moravam, mas não era. O que era mesmo, Hélio? É uma universidade. Uma universidade. Uma universidade. Eles chamam de Aitawasi. Que é a Casa do Saber. Casa do Saber. E, né, grande o espaço, né? Então, penso que a preocupação aqui em cima ainda era de manter os estudos. Manter os estudos, né? Então, era um local de moradia, era um local urbano, um local também de agricultura, mas também um local de estudos. Os Incas mostravam realmente um domínio muito grande por engenharia, por outras ciências, e isso aqui mostra que eles também mantinham seus estudos aqui na cidade de Machu Picchu. Esse monte de gente está tirando foto aqui dessa pedra, porque essa pedra ela foi esculpida conforme a montanha Machu Picchu, que é aquela montanha que a gente mostrou, que eu estou mostrando aqui de novo para vocês. Então ela é uma pedra relativa ao nome da cidade dela aqui de Machu Picchu. O desenho da montanha também é um lugar ritualístico, então para receber a energia da montanha mais próximo, essa pedra aqui é uma pedra da montanha, né? Eles ficavam aqui na frente fazendo essa imposição de mão e recebendo a vibração da pedra. E olha, não sei se eu sou muito suscetível a isso, mas eu sinto vir a energia da pedra. Você sente também? Eu sinto, é diferente. Eu sou muito cético, então eu não sinto isso, né? Eu sinto fortíssimo. Eu não consigo sentir. Mas é importante, né? É importante a gente registrar essa religiosidade toda que tinha em relação a essa pedra. Para quem tem circuito 13 e acesso às montanhas de Huayna Picchu e Yucu Picchu, a entrada é por aqui. A gente, como não tem, a gente continua pelo circuito 2, que a gente vai continuar por ali. E aqui a gente vê melhor a pedra que a gente tinha falado, o desenho dela está mais fiel ao que a gente vê lá na montanha. A cidade de Machu Picchu, ela sempre se soube aqui pelos locais que existia essa cidadela aqui, né? Mas um americano tomou para ele que ele descobriu que essa cidadela existia e ele divulgou para o mundo, né? Mas na verdade é aquela coisa de americano, de que eles são os primeiros, eles são os melhores, eles são o senhor abóbora da vida e do mundo, né? Mas na verdade os locais já sabiam da existência dessa cidadela. E os espanhóis não chegaram a destruir aqui a cidadela por conta de que eles sabiam que existia essa cidadela, mas pelo fato de não ter ouro, não ter prata, não ter metais preciosos aqui, eles não deram importância, eles simplesmente deixaram para lá, porque a função deles era encontrar riquezas para mandar lá para a coroa espanhola. Então isso aqui ficou, de certa forma, um pouco preservado da sanha deles, da gana de conseguir cada vez mais metais preciosos. Se essa daqui é a universidade, então provavelmente a gente está aqui dentro de um setor da universidade ou até de uma sala de aula da universidade, né? Para quem fez artes, né, como o Hélio e a Vi, essa daqui seria a FAP. Essa é a sala de ensaio. Sala de ensaio da FAP. Para mim, que fiz história, não tem muita diferença, né?
muita especificação. Mas aqui é bem amplo mesmo, dá bem a ideia de que aqui era um local de estudo, de trabalho, de pesquisa, né? Não dá a ideia de que seja uma residência isso aqui. Nojinho do ganso. O Hélio vai explicar agora onde que a gente tá e o que que era esse lugar aqui, o que que ele pensou, e ele e a Vitória pensaram o que que era. Inicialmente, pelo tamanho, pelo formato, a gente achou que fosse um teatro, um anfiteatro, né? Tem aqui como se fosse a plateia e ali atrás o cenário, o palco e o cenário. Mas o que que é afinal? A Vi não gostou muito da explicação oficial. Aqui, na verdade, é a região da sala de aula dos homens, dos varones. E aqui atrás, então, é a casa do professor, do maestro dos varones. E aqui, então, o acesso às salas de aula ali em cima. A gente ainda está na região da universidade, né? Como a gente tinha falado. Então a gente passou ali por algumas salas de aula. E aqui era a sala dos varones, dos homens. Vitória não gostou muito, né? Aqui era um teatro mais legal. É. E a gente tá aqui assistindo. Nesta sala encontramos 2 espelhos d'água que podem ter alguns significados e usos para os incas. Eles poderiam ser usados para fins astronômicos, como observação do céu, bem como do sol, da lua e das estrelas. Isso ajudava os incas no calendário agrícola e nos rituais religiosos, mas também poderiam ser usados para armazenamento de água da chuva. E tem quem diga que esses espelhos d'água eram portais para outras dimensões. Agora estamos entrando na parte agrícola de Machu Picchu. A gente pode ver que ela fica bem próximo dos primeiros setores que a gente passou, que é dos armazéns. Ou seja, a facilidade de você tirar a parte de produção agrícola e levar para os armazéns aqui em cima. Esses aqui são os canais de água que tem também em outras cidades históricas, outras ruínas históricas aqui da região de Cusco e de Machu Picchu. Eram muito importantes para o abastecimento de água aqui da cidadela de Machu Picchu. Eles concentravam a água da chuva para que ela fosse necessária e suficiente para o abastecimento da população. A gente encontrou uma gruta, espécie de gruta, enfim, em que as pessoas estão jogando folha de coca aqui. Eu não sei exatamente o motivo, não sei se era um local ritualístico, mas a gente vai jogar também. O Hélio já jogou dele. Não pedi nada, pedi assim, me dê o que eu mereço. Tomara que seja coisa boa. Vitória vai fazer o dela agora. E depois eu vou fazer o meu, porque eu ainda não sei o que eu peço. Aqui a gente pode ver melhor algumas dessas casas que estão um pouco mais deterioradas, que provavelmente eles estão reconstruindo aqui, né? Tem até algumas contenções ali das paredes, né? Mas provavelmente eles ainda vão reconstruir, revitalizar essas regiões aqui de Machu Picchu. Tá terminando, Hélio, e aí? Ah, não. Quero fazer outro circuito. Outro circuito? Vou fazer o 2 agora. Fazer o 2. Não, a gente tá no 2. A gente tem que fazer o 3 e o 1. Quero fazer o que sobe a montanha.
A gente também queria. Eu também queria subir a montanha. Mas aí a gente não teria essa panorâmica toda aqui da cidade de Machu Picchu. Então a gente achou mais interessante fazer o tradicional. E nós agora terminamos o circuito 2 aqui de Machu Picchu. Avaliações, o que vocês acharam? Excelente, lindo. É maravilhoso. Dá uma cansadinha também, porque né, é uma caminhada extensa, mas é maravilhoso, é lindo. E acho que cada circuito tem a sua beleza, a sua particularidade, né? Mas o 3 que sobe a montanha, né? Sim, acho que é pro futuro, assim, próxima vez, vir com foco para fazer o 3. Isso. E subir a Huayna Picchu. Huayna Picchu, que é a maior. A gente tá cansado, mas tá com uma energia muito gostosa. É, maravilhoso. Exatamente. Nossa, muito lindo tudo. E agora Nossa descida. o roteiro descendo a pé também, pelas escadas. Isso a gente não vai mostrar no vídeo, né? Porque é a mesma coisa da nossa subida. A mesma coisa subir. Então a gente está encerrando aqui nosso tour por Machu Picchu. Então, até o próximo vídeo com mais informações sobre Águas Calientes. A gente vai mostrar também sobre a cidadezinha que fica aqui perto, que é a base para visitar Machu Picchu. Então, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau.